देवूरे सर्वनाशा दान दिला जय जन्मे जन्मे प्रभु से हृदय प्रकाशित दीपक हृदय प्रकाशित हईते रवि दाबी नष्ट जाते गाय जार चरिता गुरु करुणा सिंधु अगम जना श्री गुरु करुणा सिंधु अगम जना बंधु पदे लोइनु शरण त्रिभुवन. So this is called the Guru Nishtha. Isso é Guru Nishtha, firmeza no mestre espiritual. Without sadhana bhajan, everything is also automatically manifested in your heart. Mesmo sem a prática espiritual, tudo pode manifestar-se no seu coração. So Brihad Bhagavatam Sanatana Goswami Pad also explain the glories of the association of Sadhu Sangha Mahima. Por isso no Brihad Bhagavatam, então, ele explicou sobre as glórias de Sadhu Sangha, da associação com os sadhus. Later I will be also explain this. Brihad Bhagavatam Sanatana will explain. The Gopkumar's disciple, what is his name? Mathur Brahman or Jana Sarma. He did not sadhana bhajan, nothing. Just he came from Pragjyotispur, coming this Vrindavan, met with Gopkumar. O discípulo de Gopakumar, qual é o nome dele? É o segundo nome? Janasara. Janasara, não sabia. Esqueci tudo, desculpa. Alguém me ajuda? Jana Sarma. É que eu fiquei pensando no nome. Janasara, ele nem praticou sadhana animal. Não fez Vajrasadhana. Pragjyotispur, ele veio direto, ele não fez Vajrasadhana. Ele não fez Vajrasadhana, ele veio direto. Encontrou esse Then just he listened Harikatha from the lotus lips of his Guru, Gopkumar. Ele apenas ouviu Harikatha dos lábios de lótus do seu Guru, Gopakumara. But still no, prem not manifested in his heart. Mas mesmo assim, Prema não havia se manifestado no seu coração. Gopkumar he noticed. He listened Harikatha from me, but still prem not manifested in him. O Gopakumara notou, ele pensou, ele está ouvindo Harikatha de mim, mas não tem Prema no coração dele. Then Gopkumar just kept his hand on his head. E aí, então Gopakumara simplesmente colocou sua mão na testa dele, na cabeça dele. Then all Tattva Siddha, everything is manifested and he attained to Prema Bhakti. Então todo Tattva Siddhanta, as conclusões filosóficas das escrituras se manifestaram no coração dele. You speak louder. That is called Guru Kripa. Isso é Guru Kripa, a misericórdia do Mestre. Well, how possible without sadhana bhajan? Well, this is called Mahata Sango Prabhavo. Here is using this word Jatha Sarupavat. Sarupavat means he realized everything as like his Guru. Jana Sarma, that means Mathur Brahmana, he realized everything and as like his Guru. Como é possível que sem sadhana, na prática espiritual, isso aconteça? Isso vem da misericórdia do Guru. O Mathur Brahmana, ele realizou tudo no mesmo nível que o seu mestre espiritual. Then question is how possible? Without sadhana bhajan, this is called ahituki kripa. Ahituki means causeless mercy. Então a gente pode perguntar, mas como é possível que ele tenha conseguido isso sem prática espiritual? Isso é a misericórdia sem causa, ahituki kripa. There are two kinds of mercy. One is called with cause, or another is called without cause. Tem
dois tipos de misericórdia. Uma que tem É? um motivo, uma causa, e outra que não tem. You do perform bhajan in sadhan many years, and maybe prem will manifest in your heart, or maybe not. These are some doubts. Você pode ficar anos e anos fazendo prática espiritual e talvez prema, amor puro, se manifeste no seu coração, mas talvez não. É? Existe uma dúvida aí. Understand? But you receive this mercy of Guru and Krishna. Ahetuki kripa, causeless, and automatically manifest everything. Mas se você recebe essa Haituki Kripa, essa misericórdia sem causa de Guru e Krishna, tudo isso aparece no seu coração. So maybe your question will come, so why will perform hard austerity, do bhajan and sadhana? Aí a gente pergunta, ué, então por que eu vou ficar fazendo um monte de austeridade, sacrifícios, passando dificuldades? Huh? Everybody want what is the concession card? Todo mundo quer o green card, né? O cartão de concessão. This one. Everybody want which card? Huh? Ahetuki card. Yeah? Without cause. Todo mundo quer o cartão de acesso livre, né? O cartão Haituki, né? É? Sem causa. Everybody will say, Gurudev, keep my hand, keep your hand on my head. Todo mundo fala, Gurudev, bota sua mão na minha cabeça. This is true or wrong? Não é verdade? Actually, this is coming from his inner core, his heart. You can by force you take Gurudev, keeping. Na verdade, isso vem do fundo do coração do mestre. Você não pode à força falar, bota a mão aqui. Ele pode até colocar, mas é só externo. Maybe coming also, why not? Mas talvez apareça, vai que. Mahato antar hidor achyuta katha. Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Patra. Sometimes your spontaneous coming, why not? No Srimad Bhagavatam, Shila Shukadeva Goswami fala que às vezes, espontaneamente, esse amor surge no coração de alguém. Because causeless means is without cause, anytime. E motivado significa sem causa, sem motivo nenhum. So this is a saying this. And so in Brihad Bhagavatamritam, Sanatana Goswami Pad explained the story of Gopakumar and his disciple Mathura Brahmana. Então no Brihad Bhagavatam, Sanatana Goswami Pada conta essa história de Gopakumar e o seu discípulo Mathura Brahmana. Morning I also told, this mercy is coming from three ways from the heart of Guru. Tem três formas que essa misericórdia aparece do coração do Guru. Actually, Hardik, Bachik and Alokdan. Hardik, Bachik e Alok. And Hardik means in his heart everything manifested. All Tattva, Siddhanta, Bhakti, Prema, everything. Hardik significa que tudo se manifesta automaticamente no coração do discípulo. Todas as conclusões filosóficas, as verdades das escrituras, tudo. Or Bachik means with words. Bachik é através das palavras. My hearty blessing to you. Ele dá as bênçãos, minhas bênçãos do coração para você. Prema Bhakti manifest in your heart. Que Prema Bhakti se manifeste em seu coração. Or this mostly we see Mahaprabhu's Leela, Bachik, Hardik, Bachik, Alokdan, Mahaprabhu's Leela. At a time, three things also. Nos passatempos de Mahaprabhu, essas três coisas aconteceram ao mesmo tempo. Srivas Thakur's, what is it called? Nephew. Bhatu's Putri. What is his name? Niece. Srivas Thakur's niece. What is her name? Narayani. Então, tem a sobrinha de Srivas Thakur, da Lila de Mahaprabhu. O nome dela é Narayani. She was very small, maybe 5 or 6 years old. Ela era pequenininha, tinha 5, 6 anos de idade. Mahaprabhu has so much love and affection with her. Mahaprabhu tinha tanto amor e afeição And por she ela. also every day brought some Ganges water from Mahaprabhu. E todos os dias ela levava Chaitanya pouco de Mahaprabhu. água do Ganges para o Senhor Chaitanya Mahaprabhu. And sometimes Mahaprabhu told Narayani chant holy names. Às vezes ele falava, Narayani, canta os santos nomes. Dance Narayani. Dança, Narayani. Then Narayani chant holy name dancing, sometimes also prema manifestation she fainted. E quando ela dançava ou cantava, às vezes prema manifestava no coração, tanto que ela desmaiava. This is called mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Essa é a misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu when
traveled South India, just he giving darshan, everybody became Uttam Mahabhagavat. Apenas por passear, por andar no sul da Índia, as pessoas que viam Mahaprabhu já se tornavam devotos mais elevados, o Uttama Mahabhagavata. And one who saw that Uttam Bhagavat, also other person also become Uttam Mahabhagavat. E aí quem via esse devoto que se tornou devoto também se tornava devoto. When Chaitanya Mahaprabhu traveled Vrindavan on the way of Jharikhanda, Quando Mahaprabhu estava indo para Vrindavan no caminho de Jharikanda, one day Mahaprabhu waked up midnight, ele despertou à meia-noite, very dense forest. uma floresta bem. Then one tiger and blocked the road and sleeping. E no meio da floresta tinha um tigre deitado assim, bloqueando a estrada, o caminho. And suddenly Mahaprabhu's lotus feet touched the body of the tiger. E de repente os pés de Mahaprabhu tocaram o corpo do tigre. Then tiger stood up and raised it to paw. E aí o tigre levantou e ergueu as duas patas. And opened his mouth. Deu uma bocona, Big tongue. uma língua para fora. Understand? Then behind Chaitanya Mahaprabhu, two servants, Balbhadra Bhattacharya and one his servant who cooked for Mahaprabhu. E atrás de Mahaprabhu tinha o Balabhadra Bhattacharya e também outro servo que cozinhava para And ele. then they afraid what to do now. Ficaram, meu Deus, o que a gente vai fazer? Very gigantic tiger, big tiger. Tigre And gigante. his mouth open and long tongue. Ele estava com a boca aberta, com a língua para fora, assim. They afraid what to do now. E ai, meu Deus, o que a gente vai fazer agora? Maybe at a time 3 will enter in the mouth of tiger. Seria possível que os três entrassem de uma vez na boca do tigre. Then Mahaprabhu, Krishna Krishna. Mahaprabhu disse, Krishna, Krishna. Then the tiger and chant, Krishna Krishna boli vyagra nachite lagilo. Then the tiger raised to pause and chant, Krishna 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 Krishna. And prem manifest in the heart. Levantou as patas, começou a cantar Krishna, 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 e prema, amor divino, se manifestou no coração do tigre. So in this way Mahaprabhu manifested this lila, Ahituki lila, on the way of Jharikhanda. Então o Mahaprabhu manifestou esse tipo de misericórdia motivada nessa lila quando ele estava no caminho da floresta de Jharikanda. So especially Mahaprabhu's lila, we see all kinds of the prem and everything we look. Você pode ver que existe. Hardik, Bachik and Alakdana. Você pode ver que tem esses três tipos de misericórdia sem causa nos passatempos de Mahaprabhu. Here Bachik means with word. Mahaprabhu told Krishna kahu. Then tiger chant Krishna Krishna. Então, essa misericórdia foi através das palavras. Mahaprabhu falou, canta Krishna, Krishna, e o tigre se iluminou. Alakdana, Mahaprabhu gave just vision. Then everybody become Krishna prem and intoxicated with Krishna prem. Mahaprabhu simplesmente olhava para as pessoas e elas se tornavam intoxicadas por Krishna e obtinham Krishna prema. So I am saying because Mahaprabhu's lila, Hardik, Bachik, Alakdana, everything is there. Por que eu estou falando isso? Porque nos passatempos de Mahaprabhu, esses três tipos de misericórdia aparecem. Hardik, Bhakti e Alokdana. Hardik, Bachik and Alakdana. Alakdana darshan, giving darshan and vision. Alokdana significa darshan, ou seja, ter a visão. And other slilas also I explained, Sukdev Goswami Pad. Just a darshan, everybody intoxicated with Krishna prem. Outro exemplo é o de Shukadeva Goswami Pada. As pessoas que viam ele já ficavam intoxicadas por Krishna prema. Brahmaji performed hard austerities, then all Tattva Siddhanta manifested by the causeless mercy of Narayan. Brahmaji executou austeridades severas e tudo isso se manifestou no coração dele pela misericórdia de Narayan. So now coming in this way, just I also return back my story there. They had also explained Brihad Bhagavatam Sanatana Goswami Pad, by the causeless mercy of Gopkumar, then Mathur Brahman, he realized everything, all Tattva Siddhanta and Krishna Prem, and it manifested in his heart as like his Guru, Jatha Sarupavat. Então, voltando ao assunto, eu estou explicando que no Brihad Bhagavatam a gente ouve a história do Mathur Brahman, do discípulo de Gopakumara, que apenas pela misericórdia do seu Guru recebeu todas as verdades filosóficas dentro do coração,
no mesmo nível de compreensão do Guru. But here the condition, if disciple heart neat and clean, no any offenses, Mas tem uma condição. no duplicity, no hypocrisy. Essa condição é que o coração do discípulo esteja límpido, limpo, que não tenha duplicidade, nem hipocrisia, nem ofensa. This is very important. Everybody have to give up your what things? Duplicity and hypocrisy. Isso é muito importante. Todo mundo precisa abandonar a duplicidade e a hipocrisia. What is that duplicity? Saying one thing or doing another thing. O que é duplicidade? É falar uma coisa e fazer outra. But Shastra saying no. Antara bahire samabhyavahar amani manadahava. Antar bahire. Inner heart and outer heart should be same. Antara bahire, né? O coração tem que ser o mesmo do lado de dentro e do lado de fora. So now coming back, Gopkumar, he told, hey Mathur Brahman, every day I brought some milk for my Gurudev. Então Gopakumara continuou contando, olha Mathur Brahmana, todo dia eu levava um pouquinho de leite para o meu Gurudeva. One day my Gurudev asked, Gopkumar, I will give you one very valuable things to you. E aí o Gurudeva um dia falou, olha Gopakumara, eu vou te dar algo muito valioso. Do you want? Você quer? Who will take? Quem vai pegar? Some you thinking or not? Alguns estão pensando. So for se the vão pegar ou não. little hand back. Levanta só um pouquinho da mão assim. Some will Alguns já levantaram alto. If you are hungry, your hand will be very up. Se você estiver com fome, você vai botar a mão lá em cima. This is true. In the same way I am saying. Gopkumar told one day my Gurudev Jayanta and asked Gopkumar, I want to give you one valuable things for you. Então Gopakumara estava contando, meu Gurudeva Jayanta disse, eu vou te dar algo muito valioso. Do you want? Then to yes, Gurudev, whatever to give, I will accept from you. Ele disse, você quer? Mas claro, Gurudeva, tudo que você quiser me dar, eu vou aceitar. If you give me poison or if you give me nectar, I will take everything from you. Se você me der veneno ou se você me der néctar, eu vou aceitar tudo de você. Guru will not give poison. This is true also. É claro que o Guru não vai te dar veneno, This is true. não é? If Guru will give poison, that will transfer in also nectar. How far? Se o Guru te desse veneno, na verdade esse veneno se transformaria em néctar. Actual Guru will not give poison. Guru will give what things? Nectar, sweet, amritam. Na verdade, o Guru nunca vai dar veneno, ele vai dar coisas doces, néctar. Gopkumar very humble told Gurudev, yes, I accept from you whatever you will give to me. E com muita humildade, Gopakumara disse, Gurudev, eu aceito o que for de você. Then Gopkumar told, at that time my Gurudev told Gopkumar, go, take bath in the Jamuna. E meu Gurudev então disse, Gopakumara, vá se banhar no Jamuna. Then by quickly I took bath in Jamuna. E aí, rapidinho eu me banhei no rio Yamuna Then I came in front of my Gurudev. e voltei para a presença do meu Gurudev. Then Gurudev just he told, hey Gopkumar, I am now going to give one valuable things. E aí ele disse, eu vou agora te dar algo muito valioso. That is called Jagadishwar Prasad. Sanatana Goswami used this word. What thing? That is called the Jagadishwar Prasad, this mercy of Lord. He used this word. Ele usou essas palavras, Jagadishwara Prasada, a misericórdia do próprio Senhor. Who will take Jagadishwar Quem Prasad? vai pegar Jagadishwara Prasada? Mahaprasad. Mahaprasada. Jagadishwar Prasad. Yes, Gurudev. Then my Gurudev told, just you take vow. I will take, I will take, I will take. Então ele disse, toma um voto, faça um voto. Eu vou aceitar, eu vou aceitar, eu vou aceitar. And if you receive anything or you have anything, give to anything, have to take vow. That is called Achman. Se você dá algo, recebe algo, você faz um voto. Isso se chama Atyaman. Achman means is what? That means taking vow. Taking the name of Lord and taking vow.
Achaman significa falar o nome do Senhor e então fazer um voto. Eh? Idang Achmanyam Kesavaya Nama, Idang Achmanyam Madhavaya Nama, Idang Achmanyam Narayana Nama. Eh? That means is what? I am taking vow. Eh? And I have to do this. Quando a gente fala esse Dhamma Chamanyan Narayana, a gente está falando, eu tenho que assumir isso, eu tenho que fazer isso, é um voto. Eh? Did you take Achman or not? Vocês fizeram Achman ou não? You have to take Achman. And this is very important. And before Gayatri Mantra jap, you have to take Achman. If you know what, at least in your mind, have to take Achman. Antes de cantar os seus Gayatri Mantras, você precisa fazer Achman. Se não for possível fisicamente, pelo menos na mente. And sometimes not possible. And water is something this. So, but you have to take Achman in your mind. At least idang Achman. Às vezes não tem água no lugar que você está, então não tem problema, mas na sua mente você precisa fazer o Achman. And this is called the Vedic rules and regulation. Essas são as regras e regulações védicas. Saint Gopkumar told Gurudev, what you will give to me, I promise I will take from you. Então Gopakumara disse, Gurudev, o que quer que você me dê, eu vou aceitar. Then my Gurudev, he gave this Gopal mantra. E aí, meu Gurudev, That time is called Sadakshar Gopal mantra. 6 syllables Gopal mantra. E aí ele me deu esse Sarakshar Gopala Mantra, Gopala Mantra com 6 sílabas. Or I am saying the Gopal mantra is powerful. This Gopal mantra, his name is called Mantra Raj, the king of all mantra, Mantra Raj. Eu sempre falo isso, que esse Gopala Mantra é o Mantra Raj, o rei de todos os mantras, é muito poderoso. Very powerful this mantra. Others mantra, Srimad Bhagavatam, but different slow. But Gopal mantra is very powerful. Todos os outros versos são muito poderosos, o Srimad Bhagavatam, mas esse Gopala Mantra é muito poderoso. Dhruva Maharaj, he received mantra from Narad Rishi. Dhruva Maharaj recebeu esse mantra de Narada Rishi. But what mantra did he receive? Mas qual o mantra ele What is the mantra? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Everybody chant. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This mantra is very powerful also. Automatically coming from inner core to heart. Coming from as like, what is called? Navi chakra, coming from your, what chakra? No. Sapta chakra, this coming from, and from coming to this and going this, and Brahma chakra going this. Esse mantra é muito poderoso também, você pode sentir ele vindo aqui do seu umbigo, ele percorre, na verdade, todos os 7 chakras. Because Dhruva Maharaj, he chanted this mantra, very powerful mantra is this. Because he received this mantra from Narad Rishi. Dhruva Maharaj cantou esse mantra que é muito poderoso e ele recebeu de Narada Rishi. Then only 6 months he took darshan to Lord Narayan. E em apenas 6 meses ele conseguiu ver o Senhor Narayana. And he performed hard austerities also. Ele fez 6 months, how did he perform hard austerities? Ele ficou 6 meses fazendo austeridades bem difíceis, austeras. But here Sanatana Goswami Pad explained, Gopkumar he told, Hey Mathur Brahman, I received Gopal mantra from my Gurudev Jayanta. E aqui no
Brihad Bhagavatam, então Sanatana Goswami Pada nos fala essa história que Gopa Kumara contou para Mathur Brahma. Eu recebi esse Gopala Mantra do meu Gurudeva Jayanta. And this Gopal mantra is powerful, but you chant every day from faith. Ele é muito poderoso e você deve cantá-lo todos os dias com fé firme. Sometimes I'm little bit upset. Sometimes devotee is chanting, sometimes something is chanting. Actually, the seed sprout, but when you are chanting, then dry. Again chanting, again not chanting. Às vezes eu fico chateado porque os devotos dizem que às vezes cantam, às vezes não. Quando uma plantinha brota, você precisa continuar regando, mas aí você não canta e ela seca. Aí você canta de novo, brota, depois seca. No, you continue incessantly. You chant Nam mantra, Gopal mantra is powerful. Continuamente, incessantemente, você deve cantar esse Gopala Mantra tão poderoso. If you stop the chanting Gopal mantra, then sprout coming, then sprout will be what? Dry. Se você começa a cantar Gopala Mantra, vai ter esse broto. Aí você para e o broto seca. Because Nam mantra should be chanted incessantly, without stopping. Just you drop the honey from the jar and making one line. Porque o cantar do mantra, ele deve ser contínuo. É como se fosse um fio de mel que vai descendo assim da jarra. Bhakti means bhakti also this, incessant. Anna vilasita sunnam jnana karmadana britam anukulena krishnanusalam bhakti uttama. Bhakti should be incessant and uninterrupted. Então esse verso fala que Bhakti, a devoção, é assim, ininterrupta. So every day you have to chant Gayatri mantra, Gopal mantra, this is very powerful. Todos os dias você deve cantar o Gayatri Mantra, o Gopala Mantra, que é muito poderoso. And sometimes last anger coming, why? Because you committed offense. Sometimes stop, there is offense. So how possible mantra will give mercy to you? Por que às vezes a gente fica com raiva ou luxúria no coração? Porque a gente comete essa ofensa, a gente para de cantar. Sem cantar o mantra, como é que ele vai purificar ou vai dar esse resultado para você? Mantra means is what? This is a mystic power. Mantra significa poder místico. Just you faithfully, with Shraddha, faithfully, chant this mantra, then mantra will give Shakti to you. Se você cantar com fé, Shakti means power. O mantra vai te dar Shakti, ou seja, poder. Almost giving power to you, then you stop. Then mantra will do what will do. Ele estava quase te dando poder, aí você para, o mantra pensa, o que eu posso fazer? You understand? Entenderam? So I request to everybody, don't stop the chanting the mantra. Então eu estou pedindo para todos, não parem de cantar o mantra. Then you realize how is the powerful and mystic power in your heart. E aí você vai perceber, realizar o quanto ele é poderoso e quanto ele te dá poderes místicos no coração. This is very. So now on this way, Gopkumar he told, "Hey Mathur Brahman, when I received this mantra from my Gurudev." E aí o Gopa Kumara continuou, olha Mathur Brahmana, quando eu recebi esse mantra do meu Gurudeva, then my Gurudev he did not explain what is the meaning of this mantra. ele não me explicou o significado desse mantra. And how will chant this mantra? Como que eu vou cantar o mantra? 10 times or 12 times, how many rounds I will chant this mantra? Eu devo cantar 10 vezes, 12 vezes? Quantas vezes eu devo cantar o mantra? And what is the rules and regulations of the chanting of the mantra? Ele também não falou quais são as regras e regulações para ensoar esse mantra. I will sit and what is called east or north. He did not explain anything. Ele não falou se eu deveria sentar virado para o leste ou para o norte, não falou nada. He did not explain about any mudra. Now you do mudra, do this mudra and chant this mantra. Ele também não explicou sobre nenhum mudra, essa posição de mãos, não explicou nada. Because when my Gurudev he gave this mantra, he just recited this mantra, Gopal mantra, then he fainted. Porque assim que ele disse esse Gopala Mantra, meu Gurudeva desmaiou. He tears up his eyes upside down. E os olhos dele estavam revirados. And his body start to shake. O corpo estava tremendo. And some also what is called saliva coming from his mouth. Ele até chegou a salivar pela boca. And all the ecstatic
8 ecstatic mood manifest in his heart. Todos os 8 sintomas de êxtase se manifestaram nele. Romancha, Kompasru, Vaivarna, all comes, 8 ecstatic mood manifesting. Todos os 8 tipos de êxtase se manifestaram no corpo do mestre. And he lay down on the ground. E ele ficou deitado no chão. When I saw this, then I become savage. What to do now? Quando eu vi isso, eu pensei, meu Deus, o que fazer? Then I quickly went to Jamuna fetching some water with my hand. E aí eu fui rapidinho até o Yamuna pegar um pouco de água com as minhas mãos. I have to give water his eyes and mouth. Eu tinha que colocar um pouco de água nos olhos e boca do meu mestre. If anybody fainted, what will do first? O que a gente faz? Give some water, sprinkle water, his eyes and mouth. Uma espirradinha assim de água nos olhos e na boca. For this regard, I went Jamuna to fetching water. Por essa razão, eu fui até o rio Yamuna e peguei água. But when I came back that place, that time my Gurudev disappeared. Mas na hora que eu voltei, meu Gurudev havia desaparecido. I have so much love and affection with my Gurudev. Eu tenho tanto amor e afeição pelo meu mestre espiritual. Where is my Gurudev? Onde está meu Gurudev? Then I search whole Vrindavan. Então eu procurei por toda a cidade de Vrindavan. All kunjas of Vrindavan. And every single trees of Vrindavan. But did not find out to him. Procurei em todos os kunjas de Vrindavan, em cada árvore eu olhei, mas não encontrava o Gurudeva. Always I was crying for my Gurudev. Eu estava sempre chorando pelo meu mestre. But I could not find out where is he. Mas eu não consegui descobrir onde ele estava. But every day I chant this mantra. I did not stop chanting this mantra. Porém, eu todos os dias cantei esse mantra. Eu não parei de cantar esse mantra. Understand? Nam and mantra is very powerful. O nome e o mantra são muito poderosos. Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Ha Sri Jasoda Tanaya Prasida Sri Vallavi Jivana Radhikesa Sri Krishna Hare Mukunda Govinda Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Ha Sri Jasoda Hey Sri Krishna Gopala Ha Sri Jasoda Tanaya Prasida Sri Vallavi Jivana Radhikesa Sri Krishna Gopala Sri Jasoda Tanaya Prasida Sri Vallavi Jivana Radhikesa Sri Krishna Gopala Hare Sri Jasoda Tanaya Prasida Sri Vallavi Jivana Radhikesa Sri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda
तनय प्रसीद हे कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर श्री जसोदा श्री वल्लभी This is called Mahamantra. Sanatana Goswami Pad manifested in Brihad Bhagavatam this Mahamantra. And Gopkumar, he told, every day I chanted this Mahamantra and Gopal Mantra. Esse é também chamado Maha Mantra, né? Sanatana Goswami Pada coloca esse mantra no Brihad Bhagavatamrita. Because Então ele disse, todos os dias eu canto esse Maha Mantra e o Gopala Mantra. Because my Gurudev did not say how many rounds I will chant and Gopal Mantra. Porque meu Gurudeva não determinou, não falou o número certo de voltas que eu tinha que cantar esse Gopala Mantra. Now you are saying you chant Gopal Mantra when you are chanting how many rounds? 10 times. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In this way chant. Quando vocês estão fazendo seu Anik, cantando Gayatri, como vocês cantam? Vocês cantam 10 vezes aqui, seguindo na mão. There are 5 processes to chanting Gayatri Mantra. E existem 5 processos para cantar. Mantrartha Chintanam Mantra Dhishthatri Devata, presiding deities of this mantra. Também é preciso conhecer as deidades que presidem esses mantras. Mantrartha Chintanam. Or Nyas Mudra. Mantrartha Chintanam, Nyas Mudra. Understand? Nyas Mudra. There is Mudra, this process. This is called Nyas Mudra. Prapatti, Saranagati, or Atmanivedan. Prapatti, Saranagati, Atmanivedan. These are 5 processes. Then you attain your perfection. That is called Mantra Siddhi. E aí, esses são 5 processos para você conseguir a sua perfeição, Mantra Siddhi. If you not Mantra Siddhi means perfection of your mantra. So you cannot develop your bhajan sadhana. Se você não obtiver esse Mantra Siddhi, a perfeição no mantra, você não desenvolve a sua vida espiritual, a sua prática espiritual. Siddhi means perfection. And how realize these things. Siddhi significa perfeição, como realizar, entender isso. The mantra has own potency, Shakti is there. But you have to practice yourself. O mantra tem a própria potência dentro dele, mas você deve praticar por você mesmo. Then sadhana siddhi, mantra siddhi, sadhana siddhi, sarup siddhi, bhav siddhi, then what is it called? Vastu siddhi, then you will become parikar, eternal associate of Lord. This is the process. Então, mantra siddhi, depois sadhana siddhi, bhava siddhi, sarup siddhi, depois vastu siddhi, e aí você se torna parikara, associado do Senhor. This is the process. But best process is what? I told, just how to receive causeless mercy of Guru. Tem todos esses processos, mas qual é o melhor? Eu falei para vocês, é receber automaticamente a misericórdia do mestre espiritual. Understand? Everybody saying, Gurudev, keep your hand on my head. Todo mundo fala, Gurudev, bota a mão em mim. This is true or not? É verdade? But we have to sadhan. Without sadhan, साधन बिना साध्य वस्तु प्राप्ति नहीं हो. कृपा करी कह से साध्य उपाय. चैतन्य चैतामृतम. Without sadhan, on a practice, you cannot attain your perfection goal. Sem sadhana, ou seja, prática, você não consegue obter a sua meta. Perfeição. Everybody have to sadhan. Sadhan means practice. Todo mundo precisa fazer sadhana, prática. What is our sadhan? Qual é o nosso sadhana? Every day chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Especially in this Kali Yuga, Lord manifested, invested
all his potency in his holy names. Especialmente nessa era de Kali, o Senhor colocou É. todas as suas potências dentro do mantra, Uh, Mahamantra. that is called Nam Diksha. Receive Harinam from Guru. This is very powerful. Isso se chama Nama Diksha. Receber esse mantra É. do mestre é algo muito poderoso. Understand? Nam Diksha and it's called Mantra Diksha. Existe Nama Diksha e Mantra Diksha. And Nam is holy names, will give prem, everything. Nama significa os santos nomes que vão te dar o prema e tudo mais. Her mantra will give a relationship with Guru and Krishna. E o mantra, ele te dá o relacionamento com É. o mestre e Krishna. Understand? Only this thing. Holy names, that is called Sambodhan Atmak. Vocative case. Holy names, that is called vocative case. Os santos nomes são chamados Vakati. Vocativo, caso Ah, vocativo. eu não entendi. Vocativo, né? No caso vocativo? Fala. O vocativo, né? Quando a gente chama alguém, vocativo. If anybody very far, how to call him? Se alguém tá lá longe, como é que você vai chamar? How you call? Hey, using this word? Hey. Hey, hello, hi. Oi. Quando você vai chamar alguém de longe, você usa essas palavras. Oi, ei, oi. Oi, moça. Oi, moça. It's sweet, Oi? What is saying? Moça. Moça or moça? What is that? Moço ou moço? Oi, moça. Buffalo come. É porque moço, na língua do Maharaj, significa búfalo. Aí fica Moça. If you go India, say the moça. Você vai falar, oi moço, vai vir um búfalo na conversação. Oi शब्द common, okay. But if they mouse, then they will. Se você fala só oi, tudo bem. Mas se você fala moço, aí vai ter um problema. But here is sweet words. Mas são palavras muito doces. I am saying, because if anybody will little bit far from you, you have to use this word, hello, hi. Estou explicando que se alguém está longe de você, você precisa usar essas palavras no vocativo, né? Para chamar. Oi. This thing. In the same way, Hare Krishna means Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. Radhe Sham, Radhe Sham, Sham Sham, Radhe Radhe. And He Radhe, He Krishna. So for the Hare, Hare means He Srimati Radhike. O significado desse mantra, Hare Krishna. Hare significa ó Srimati Radhika, né? Chamando ela. That is called Sambodhan Pad. Isso se chama o vocativo. Vocative. He Radhe. Our mantra is what? That is called Sampradan Karak, Chaturtha Vibhakti, and offering yourself. E o mantra é quando você está se oferecendo. And for this regard, mantra's last word is what? Nama Swaha. Por isso as últimas palavras do mantra são Swaha, Namaha, Swaha. Swaha means Swamani Atma. Ha means Swaha. Swa means Atma. Ha means offering. Swa significa Atma, eu, e Ha significa É? oferecer. When you do fire sacrifice or the offering, wood, Swaha. You cannot take back. Quando a gente está fazendo cerimônia de fogo, a gente pega a madeira, por exemplo, joga no fogo e fala Swaha, não dá para pegar de volta. So just as a little bit the difference Nam and mantra, but Nam is very powerful. Nam Sambuddha Atmakap. Or mantra Sampradan Karak, Sampradan offering. Então, essa é a pequena diferença entre mantra e nama. O nome, ele tem esse aspecto do vocativo e o mantra de oferecimento. So just to simply understand, mantra will give the sambandha gyan.
Our Harinam will give prem. Então o mantra ele vai te dar sambandha guiana, o seu relacionamento com Deus. E o mantra ele vai te dar prema, amor puro. Harinama, desculpa, vai te dar prema. And Harinam will give prem. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And Mahaprabhu, Kiva mantra dila Gosai, Kiva tarpa bol, Japite Japite mantra korila pagal, Hasai nachai mori korai kandan. Eto boli nivedilam Gurur Charane. Mahaprabhu told. How is powerful holy names? When I received holy names from Guru, then I completely mad and always chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Actually, there are no difference in Nam and Mantra, both are same. Então Mahaprabhu falou que quando ele recebeu o Harinama do mestre, ele começou a cantar como um louco. E eu estou dizendo que na verdade não existe diferença entre Harinama e Mantra. Maybe tomorrow I will discuss this thing. What is the speciality of Nam and Mantra? E amanhã eu vou falar sobre a especialidade de Nama e Mantra. Bolo Vrindavan Vihari Lal ki, Bolo Govinda Bolo Hari Gopala Bolo Govinda Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda Bala Hari Govinda Bala Hari Gopala Bolo Govinda Mero Adhara Mana Giridhari Giridhari Sanam Banamari Mero Radha Ramana Giridhari Giridhari Sam Banamari. Oh Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Krishna Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hello, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Today you must so much take bath in waterfall. Then you fall down. Waterfall, we fall. Then you fall down, lay down, look down, everything. Huh? Today take rest, tomorrow morning. Harikatha. Huh? Mangalarti. Okay. Oi, follow. Oi, why did Tulsi Mala Japon you did not bring? Então o Gurudev falou que hoje a gente nadou muito na cachoeira, né? Tá todo mundo cansado. Então, que amanhã vai ter Mangalara e todo mundo vem pro Mangalara de Harikatha.
Aí aquelas pessoas que quiserem tomar a iniciação, Harinam, aceitar Gantimala, Japamala, começar a cantar os santos nomes, aceitar nosso mestre espiritual, então elas se aproximam aqui. Também temos a revista maravilhosa, a revista do Centenário, Jai Gurudeva. Todos, por favor, levem a revista. Está maravilhosa, com vários artigos. Podem se aproximar aqui da frente. A gente vai espalhar e mostrar para vocês também. Tem o pôster também, de Shlanarayana Goswami Maharaj, presente para todos. Quem não veio ainda pegar o pôster, quem não tem o pôster gratuito, pode pegar aqui na frente também. Trazer o bolo aqui pra frente, por favor. O bolo na frente. Quem quiser levar o pôster gratuito, quem não levou o pôster, levou o presente aqui. Ó o presente de Gurudeva, pôster. Pôster aqui, ó, o Gurudeva tá dando pôster gratuito. Ó o presente. E o livro, a revista também vou mostrar aqui no de venda. Pode levar, mostrar para os amigos, para na rua. Tem um banquinho aqui, ó. Achei boa. Quem aniversário hoje? É aniversário também hoje? Quem quiser o pôster, quem não pegou o pôster gratuito, foto maravilhosa. Vocês aí do fundo já tem? Vem aqui, por favor, na frente pegar. Pega um pôster, leva uma revista. A revista Jai Gurudeva vamos estar mostrando pra vocês, já está sendo distribuída. Né? Todos levem a revista. Cadê? Todo mundo já pegou o pôster de Shlanarayana Goswami Maharaj? Você está descrevendo? A revista, sim, a gente fez uma contribuição. Se puder R$10 para dar a impressão. Tá, eu posso fazer a impressão. Claro, pode fazer. Não perca essa oportunidade, tem uma revista aqui do centenário de Srila Gurudeva, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e a minha irmã está distribuindo aqui, pedindo uma contribuição de R$10 pela revista. Você tirou o Tem um conteúdo muito maravilhoso. Ai, ai. Não, tem que fazer. Parabéns pra você.
जय जय गौर प्रेमानंदे Tá de boa, então quem quiser receber a cantimala, japamala, começar a cantar o Santo Nome todo dia, chega aqui, por favor. Quem quiser ter uma japamala, um rosário, para poder todo dia mencionar o Santo Nome de Hare Krishna, venha mais, chega mais. Não vai pagar não? Não, deixa. Mesmo balançando a mão. Então, eu vi que tava morna, né? Aí eu pensei que não precisa mais, não tá? Aí eu não ficar panelada de novo. Mas ele tava morna, mas eu pensei que seria suficiente pro copo. Não, aí o que eu fiz? Eu fui virei no outro e depois coloquei mais da roupa. Mas talvez ele queria mais. Tem que pegar. Porque você viu que ele bebeu, depois ele. Eu vi que, nossa, depois que eu completei, só deu meio copo. Tá bom, né? Aí ele foi, mas ele não foi. Talvez agora ele não tenha. Isso, é. Tava só aqui, que tá Gurudeva está distribuindo paçoquinhas e balinhas. Por favor, todos venham pegar um docinho da mão de Gurudeva. Todos venham pegar um docinho. Eu pego lá em cima dele, tá bom. Vai lá, pega lá.